Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo o nosso primeiro convidado de hoje, o deputado federal Léo de Brito, do Partido dos Trabalhadores. Daqui a pouco o deputado vem aqui nos fazer uma avaliação do cenário político atual, as pautas lá na Câmara, as eleições. Antes de começar minha conversa com o deputado, deixa eu dar um recado aqui para você que quer comprar um carro 0 km, você quer comprar um carro importado com preço nacional, então presta atenção nas ofertas da Kia Auto Acre. Aproveite, são descontos incríveis, são vários modelos com descontos de até R$10 mil. Tem o Kia Soul de R$ 99.990 por R$ 90.990, quase R$10 mil de desconto. O Sorrento de R$ 199.990 por R$ 189.990. É uma queda histórica de preços na Kia, agora é preço nacional mesmo. Visite a Kia e confira todas as novidades com preços nacionais. Kia Auto Acre, o poder de surpreender. Deputado Léo de Brito, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Deputado, eu quero fazer uma avaliação com o senhor das eleições, mas antes de entrar nesse assunto, tem uma outra pauta muito importante, inclusive ontem teve votação na Comissão Especial da Câmara, que é essa PEC do teto de gastos, que está despertando muita polêmica, porque o governo vai ter que economizar, mas de onde vai tirar para pagar as dívidas é isso que está em discussão. Como é que o senhor vê esse tema? Olha, esse é um tema de extrema relevância hoje para o nosso país. Primeiro é o seguinte, o governo tem dito que a preocupação dele é que ninguém pode gastar mais do que arrecada. Nós concordamos com isso, né? E até por isso hoje tem a lei de responsabilidade fiscal. Todo gestor tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. O que ocorre? O governo vai precisar fazer um ajuste e aí ele não quer mostrar para a população onde ele quer cortar, que são exatamente nas áreas sociais. E aí um governo que surgiu a partir de um impeachment, não foi o Michel Temer, não foi votado diretamente pela população, ele está com uma emenda constitucional, isso é importante, porque uma emenda constitucional, para qualquer modificação na Constituição, precisa de 308 votos em primeiro e segundo turno na Câmara e também no Senado em 2 turnos também. E aí, fazendo um ajuste de teto de gastos com base na inflação do ano anterior para 20 anos. Isso quer dizer que todos os governos que forem eleitos depois, eles vão ter que cumprir esse ajuste. E esse ajuste, na verdade, é uma forma que o governo vai encontrar de cortar gastos em educação, em saúde, em assistência social, em programas sociais como o Bolsa Família. Como ele não quer fazer isso de maneira muito clara, ele vai se utilizar dessa situação do teto de gastos para dizer, olha, eu não posso ultrapassar o teto de gastos e, portanto, agora eu vou fazer esse corte nessas áreas. E deputado, claro que as áreas sociais vão ser as áreas mais atingidas, por isso que nós somos contrários a essa PEC. Qual seria a sugestão da bancada do PT que o senhor integra para tapar o rombo deixado pelo governo anterior? Olha, essa questão do rombo é relativa porque a presidenta Dilma deixou um orçamento para o ano de 2016 agora, que tinha previsão de um déficit de 70 bi. E o atual governo ampliou para 170, por quê? Porque, inclusive, ele não pode gastar para além do que está na previsão orçamentária, porque vai incorrer em crime de responsabilidade fiscal, exatamente para pagar muitas coisas que ficaram previstas no período com os compromissos que foram assumidos no período do impeachment. É claro que nesse período todo nós tivemos perda de arrecadação. Isso é um problema que o país está vivendo. Agora, nós entendemos, inclusive, que medidas poderiam ser tomadas para melhorar as receitas, sobretudo a questão da taxação dos mais ricos, que não vão ser atingidos pelo corte de gastos. Essa é a questão central que nós estamos colocando. Porque nós tivemos, ao longo dos últimos 10 anos, o aumento de gastos na educação superior ao IPCA. Nós tivemos gastos. E colocando mais de 4 milhões de pessoas nas universidades. Deputado, eu não sei se o senhor acompanhou ontem. Então isso é uma prerrogativa de cada governo que é eleito Ontem o ministro da Fazenda ocupou definiu os seus gastos. Agora, cadeia de rádio e TV, a lei de responsabilidade garantindo fiscal, que não cortaria gastos na educação e na saúde. Quer dizer, que são as áreas prioritárias. Isso já não facilita um pouco o diálogo? Olha, Rogério, isso é falso. Isso é uma falácia. Eu estou falando sobre a questão da educação e da saúde. Se essa PEC ela tivesse sido implementada há 10 anos atrás,
nós teríamos perdido 500 bilhões só na educação. O Plano Nacional de Educação, que prevê gasto de 10% do PIB em educação em 2024, vai ser enterrado por essa PEC, por essa proposta de emenda constitucional. Porque as 20 metas que estão no plano de educação, inclusive expansão da educação superior, escolas integrais, universalização do ensino médio, mais creches para as crianças, elas literalmente não vão ser cumpridas. Mas aí que está, deputado. Porque de onde nós virá, vamos então, o perder financiamento para tudo isso? Exatamente. Nós temos que fazer, nós defendemos uma reforma tributária no país. O financiamento, hoje nós temos um sistema tributário que, infelizmente, as pessoas, a classe média e as pessoas que têm menos, elas acabam pagando mais do que quem tem mais. E é exatamente o sistema financeiro, os bancos internacionais, a questão da evasão de divisas que ocorre, elas não são taxadas hoje no nosso país. Elas ou são subtaxadas ou elas são pouco taxadas. Então nós defendemos uma reforma tributária para ampliar a base, para que o topo da pirâmide pague mais e quem tem menos pague menos. É isso que nós defendemos. Agora, o que o governo vai fazer agora aqueles que são mais ricos vão se manter como estão. E o que vai acontecer? A política de valorização do salário mínimo que foi implementada com base na inflação e no crescimento econômico, ela vai cair. Nós vamos ter uma reforma previdenciária que vai atingir fortemente os aposentados, reforma trabalhista que vai atingir os direitos dos trabalhadores, e na educação e na saúde os gastos que deveriam ser ampliados, eles vão ter uma velocidade muito menor. Então, essa é uma preocupação. Estima-se, Rogério, que nas áreas sociais nós vamos ter um investimento em termos de 800 bi menor nos próximos 20 anos, se essa PEC for aprovada. Então, estou fazendo aqui, colocando um contraponto, deputado, exatamente para mostrar para a população. Os governos anteriores, os bilhões que foram direcionados para outros países, para financiar as empreiteiras, por exemplo, se esse dinheiro tivesse sido aplicado no país, talvez o resultado não seria outro? Olha, Rogério, é outro discurso falso. Um BNDES, quando ele financia empreiteiras para elas irem para outros países, que todo país faz isso, aliás, aqui no Brasil agora virou crime, mas quando o Canadá ele financia a Bombardier, quando os Estados Unidos fortalecem as suas multinacionais, que é uma política nacional desses países. Agora, quando o Brasil trabalha para que as empresas brasileiras tenham força no exterior, isso é problema, é crime. Eu acho isso uma tremenda hipocrisia. Agora, o BNDES, quando financia essas empresas, ele é empréstimo, ele recebe de volta o pagamento dessas empresas. Então tem que ficar bem claro. Não vem do Tesouro Nacional, vem do BNDES, que essas empresas têm que, obviamente que em situações que estão previstas por lei de fortalecimento das empresas nacionais no exterior, mas elas têm que devolver o recurso ao BNDES. Deputado, tem outro assunto que o senhor está acompanhando muito de perto, que essa medida que o TCU baixou, suspendendo o crédito de famílias assentadas, e inclusive aqui no Acre, de modo que essas famílias estão sem assistência técnica. Essa questão, como é que está o andamento disso? Olha, essa é uma situação de extrema gravidade. Só para você ter uma ideia, Rogério, são 500 mil famílias no país inteiro, por conta de uma decisão que foi tomada pelo TCU, o Acórdão 775 desse ano, que literalmente ele observou algumas situações irregulares. A gente não pode ser a favor de irregularidade, de quem foi assentado de maneira irregular, mas são situações em que a pessoa estava regular, muitas delas, no momento em que foi assentada, e depois ela adquiriu um carrinho, a pessoa passou num concurso público para professor para dar aula lá na própria localidade, ou para agente de saúde. Algumas ganharam mandatos, mas mandatos são temporários, e aí elas foram consideradas irregulares. Cabe ao INCRA fazer a regularização dessas famílias, nós temos cobrado isso. Agora, tem uma situação que é muito específica, inclusive na comissão que eu presido hoje, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que é a situação das reservas extrativistas. No Acre todo, 25 mil famílias foram atingidas. Essas famílias não vão poder ter acesso à assistência técnica, ao crédito, não vão ter acesso, por exemplo, ao crédito de instalação nos novos assentamentos e, sobretudo, o crédito do Pronaf-A. E aí, no caso das reservas extrativistas, são 1.500 famílias, mas as reservas extrativistas é um regime diferenciado. As pessoas que estão nas reservas extrativistas, elas não são assentados da reforma agrária,
porque elas vivem com suas famílias ali, muitas vezes até mais de 100 anos. Mas já tem algum recurso junto ao tribunal? E aí eu entrei agora na minha comissão lá com um arrazoado para o ministro Sherman, que é o relator. Nós estamos conversando com ele para que ele retire a reserva extrativista, que é um outro regime jurídico. Conversamos com o presidente Haroldo Cedrais, do TCU, para que ele possa ver todas as situações, toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, as 500 mil situações. Estamos cobrando do INCRA para resolver caso a caso e estamos também trabalhando em outro viés, que é exatamente através da Defensoria Pública da União, para fazer uma ação que possa atingir essas situações que são situações de injustiça. Situação gravíssima, porque, só para você ter uma ideia, Rogério, e para o telespectador, deixaram de circular no estado do Acre esse ano, por conta dessa decisão, 70 milhões de reais. É muita coisa. Deputado, rapidamente, uma avaliação sua sobre o resultado dessas eleições aqui no Acre. Olha, eu vejo que, com todo esse problema que aconteceu no Partido dos Trabalhadores ao longo desse período, principalmente na eleição, nós tivemos as chamadas operações boca de urna, as operações que foram feitas aí às vésperas da eleição contra o Partido dos Trabalhadores, como tem acontecido inclusive em outras eleições. Eu acredito que o resultado foi positivo. Se a gente for olhar, primeiro, na eleição passada, Rio Branco, nós tivemos que ir a um segundo turno. Nós tivemos, na série histórica das eleições aqui em Rio Branco, sempre em ascendência. E agora o prefeito Marcos Alexandre conseguiu a maior votação do Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos aí mais de 54% dos votos, também é o maior percentual do Partido dos Trabalhadores. Rio Branco, nós sabemos que representa praticamente 50% da população. A Frente Popular elegeu 10 prefeitos, o PT elegeu 4 prefeituras, retomou prefeituras importantes, como é o caso de Brasilé e Chapuri, que são berços do Partido dos Trabalhadores. Se a gente olhar as prefeituras que foram ganhas pelo PT e pela Frente Popular, nós vamos ter aí praticamente 2/3, mais de 2/3 da população que vai ser governada no Acre nas prefeituras, sendo governadas pela Frente Popular. E também para o PT, nós consideramos um bom resultado ter sido o partido melhor votado nominalmente para prefeito, melhor votado nominalmente para vereador e ter eleito o maior número de vereadores também, que foram 40 contra 31 do segundo colocado. Então nós consideramos que, em que pese algumas perdas que são consideráveis, também consideramos que foi um resultado bem favorável. Conversei com o deputado federal Léo de Brito, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Rogério. O Gazeta Entrevista faz um intervalo. Voltamos em instantes. Até já.